Oi, gente! Eu tô aqui nas dependências do Fleury Fertilidade com uma pessoa muito especial, que é a doutora Amanda Monteiro, que é coordenadora do Fleury Fertilidade, para poder contar pra gente um pouquinho de como que é a embriologia e como que é o laboratório de reprodução assistida. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Ana, e você? Tudo bem, obrigada. Acho que assim é uma oportunidade super bacana das pacientes conhecerem quem está por trás do laboratório, porque muitas vezes as pacientes elas pensam que somos nós médicos que fazemos o tratamento todo de reprodução assistida, inclusive a parte do laboratório. E a gente queria saber um pouco, e elas querem saber um pouco, e eu queria perguntar para você, quem que é o embriologista? Quem que é esse profissional que está por trás do laboratório de reprodução assistida e é super importante para o tratamento de reprodução assistida, desde de baixa complexidade até alta complexidade, colaborando também muitas vezes com diagnóstico de infertilidade. Sim, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, super gostoso conversar com você. O profissional embriologista, ele pode ser qualquer profissional da área da saúde. Então, mais comumente a gente encontra biólogos, biomédicos e médicos veterinários. É um profissional que fez a sua formação então na área da saúde e aí foi se especializando em reprodução assistida, né, em embriologia. Então, muitas vezes com cursos de especialização, mestrado, doutorado, cursos diversos na área, então cursos com congelamento, com ICSI, e aí o profissional vai se especializando e se torna o embriologista, esse profissional escondido, né, que fica ali atrás das paredes, né? Então, que fica atrás, mas não é menos importante, viu, Sim. gente? Assim, é super importante. A gente sabe que o sucesso do tratamento de reprodução assistida, ele depende da parte médica, Sim. mas ele depende muito também da parte do laboratório. Sim. E eu acho que o Fleury, ele deu um passo muito certo e assim, nós médicos e pacientes nos sentimos assim muito beneficiados porque a gente sabe da qualidade Fleury, de montar um laboratório de reprodução assistida e obviamente com toda a qualidade de Fleury, né? Sim. Conta um pouco pra gente como que foi a tua trajetória sendo coordenadora hoje do laboratório de reprodução assistida do Fleury. Me conta um pouquinho, como é que foi? Bom, eu sou biomédica de formação, já no terceiro ano de faculdade comecei a fazer estágio em reprodução humana na Unifesp. Fiz toda a minha formação lá, né? Então me especializei em reprodução humana na Unifesp, concluí meu doutorado lá, aí fui crescendo na carreira, né? Então você vai assumindo novas responsabilidades, vai crescendo, e aí quando o Fleury decidiu montar, né, o Fertilidade, eu fui convidada para fazer parte do projeto ainda embrionário, né? Bem embrionário. Bem embrionário ainda, era só no papel que ele existia, né? E aí, durante 2 anos e meio, quase 3, a gente trabalhou em cima desse projeto, então, com todas as peculiaridades que um laboratório de reprodução humana precisa, e aí, como você mesmo disse, com a qualidade Fleury, né? Então, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente se propõe a fazer com a melhor qualidade possível, até que ele nasceu o ano passado, em março de 21, e aí estamos aí em operação desde então. Olha, gente, eu vou falar, as instalações do Fleury são sensacionais e acho que é tão importante quanto as instalações, a gente tem que falar um pouco da equipe, né? Porque a equipe é não só a parte de embriologista, mas desde a parte administrativa, a parte de enfermagem, são todos muito bem treinados e preparados para poder receber tanto a equipe médica quanto o próprio casal, o próprio paciente, né, Amanda? Sim, sem dúvida. É como um consultório, né? Você não faz a medicina sozinha, né? Você precisa de uma equipe ali junto com você. Então, você tem o seu atendimento, você tem as suas enfermeiras, você tem o seu administrativo. Aqui, a gente segue a mesma linha, né? Então, a gente tem 2 clientes aqui, né? A gente tem o cliente médico e a gente tem um cliente paciente
que é cliente de vocês, né? Então a gente tem aqui muito bem estruturado o atendimento para esses dois públicos que a gente recebe, né? Claro que a marca Fleury, ela traz com ela o acolhimento, né? E o acolher não é acolher só o paciente, nem acolher só o médico, né? Então a gente montou uma equipe de atendimento, a gente tem uma equipe de enfermagem super capacitada para atender todas as pacientes e a vocês médicos, a equipe de embriologia, o nosso grupo de anestesistas, vocês, né, o grupo médico associado ao Fleury que vem realizar os procedimentos aqui. Então é uma equipe multidisciplinar, focada no bem-estar e no melhor atendimento possível para os pacientes e para os médicos. Claro, sem dúvida. E sabe uma coisa que todo mundo pergunta e eu queria que você falasse, porque com propriedade e dizendo quais são os mecanismos de segurança que um laboratório de reprodução assistida disponibiliza. Então é um medo muito grande, eu entendo, porque a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de sonho e de filhos, dos pacientes serem trocados. Eles me perguntam assim, mas existe algum risco de troca de material genético? Será que podem pegar o óvulo de uma, o espermatozoide de outra? Eu queria que você falasse um pouco desses mecanismos, justamente para poder tranquilizar os pacientes. Tá, eu acho que esse é o medo, não só dos pacientes, mas medo de quem trabalha com reprodução humana também, né? Uma vez que você vê um óvulo, um espermatozoide, é igual, independente de quem é a pessoa, não vem com a plaquinha, não tem com a plaquinha, né? Não. O que a gente faz é sempre, os critérios, né, de manipulação das amostras, ele é muito rigoroso, né? Então, a gente enxerga o processo como um todo como um processo crítico, e aí toda vez que você tem um processo crítico, a gente vai criando barreiras para evitar que qualquer tipo de problema aconteça. A primeira barreira é o próprio paciente se identificar, né? Então a gente checa documento do paciente com ele mesmo, ele checa todas as informações nas etiquetas, e aí tudo que vocês possam imaginar é etiquetado, né? E todas essas etiquetagens, né? Pode correr erros? Pode. E aí como que a gente vai para uma segunda etapa? A gente não manipula amostras simultâneas. Então, se eu estou com a paciente A, é a paciente A, exclusivamente a paciente A que está sendo manipulada naquele momento. Acabei a paciente A, jogo fora todos os insumos que eu posso, né, que eu utilizei nela, que não serão mais utilizados, ela está guardada dentro da incubadora ou dentro o sêmen está na andrologia, completamente identificado, terminei de manipular aquela amostra, finalizei o processo, aí eu começo um segundo paciente, exatamente para a gente não ter troca. Né? Claro. E todos os processos, eles são duplamente checados. Isso é muito importante, né? Muito então, importante. São sempre dois profissionais que estão acompanhando o processo como um todo. Então, a gente recebe uma amostra de sêmen, a gente checa as informações que tem no questionário com as informações da etiqueta, a profissional que recebe, uma segunda profissional vai lá e faz o duplo cheque. Né? Aí a manipulação começa a acontecer naquela amostra. Vou fazer a injeção do espermatozoide. Então, eu olho, né, checo a placa, a paciente é a Amanda com o marido da Amanda. Aí um segundo profissional vem e checa a placa da Amanda com o marido da Amanda. E aí o procedimento acontece. E todo o processo ele é rastreável, então a gente tem um sistema que faz todo o rastreamento daquela amostra. Então, além de ter toda essa dupla checagem, a gente fotografa todos os processos que estão acontecendo. Então, eu vou começar a manipular a Amanda, a etiqueta da Amanda ela é fotografada, o tubo que está o sêmen do marido é fotografado, e isso vão criando barreiras, né? E vão sendo provas de que aquele processo todo que a gente realizou com segurança. Não, isso é muito interessante, até para os pacientes saberem o quanto que é trabalhoso, Sim. O quanto que você tem checagem e rechecagem de todos os processos, sim, né? E como que é complexo, né? Todo o processo de reprodução assistida. Inclusive, eu estava conversando com a Amanda, ontem vieram fazer a parte da acreditação, sim, né, da ISO, justamente para dando credibilidade, né, para todos esses processos que são feitos. Por isso que quando eu falo assim que a escolha do laboratório, ela é muito importante.
Ela é muito importante. Então, assim, o meu resultado como médica, porque apesar do tratamento de reprodução assistida, ele tem as suas limitações, mas o que a gente deseja, tanto quanto o paciente, é uma gestação, Sim. eu, você e o próprio paciente, mas o sucesso ele depende desses pilares, claro, das condições clínicas do paciente, do médico que está assistindo, Sim. mas também do laboratório. Então, Sim. assim, a escolha do laboratório, ela tem que levar em consideração todos esses aspectos, inclusive segurança. Né? Sim, Inclusive exato. Segurança. A gente sempre fala que a reprodução ela é feita no detalhe, né, Ana? Super. Então, assim, é o detalhe no seu olhar durante toda a investigação e a estimulação do paciente, é o detalhe na coleta do óvulo, é o nosso detalhe dentro do laboratório, né? Então, a segurança é tanta que durante os procedimentos a gente não atende o telefone, a gente não manipula celular, então, às vezes a gente acaba de manipular, tem lá milhões de mensagens, né, das pessoas tentando falar conosco, mas durante o processo a gente está concentrado para que o processo ocorra da forma mais segura possível. Claro, claro. Outra coisa que eu queria perguntar para você, que é um questionamento principalmente das pacientes que vão fazer criopreservação de óvulos, ou seja, preservação da fertilidade, quando você tem uma célula germinativa feminina, o óvulo, tem como saber se aquele óvulo é bom, se ele é ruim, se ele vai dar um embrião bom? Como que é essa história? Quando a gente recebe aquele montão de óvulos, né, para fazer o congelamento e a preservação, a gente classifica os óvulos, né? Então, a gente classifica quanto à maturidade deles em óvulos maduros e imaturos. E aí, o óvulo ideal para ser congelado são os óvulos maduros, que são aqueles óvulos que já estão prontos para receber o espermatozoide e formar um embriãozinho no futuro. A gente classifica também o óvulo de acordo com algumas estruturas que ele apresenta, né? Então, pensando numa célula, a gente tem estruturas que são dentro da célula e fora da célula. As alterações que a gente encontra dentro da célula, que a gente chama de alterações intracitoplasmáticas, elas são mais graves para o óvulo do que as extras, né? As que estão por fora. Então a gente faz toda uma classificação desses óvulos, e aí em cima dessa classificação a gente tem como se fosse um ranking dos óvulos. Tem óvulos que são considerados melhores e piores. Mas isso não quer dizer que os óvulos piores vão dar embriões ruins ou que os óvulos melhores vão dar embriões melhores. Porque daí, quando a gente fala em embrião, a gente está falando que estamos unindo duas células. Exato. Né? Então, a gente tem o óvulo, que muitas vezes corrige defeitos do espermatozoide e forma um embrião bom. E às vezes você tem um bom espermatozoide que faz com que aquele óvulo gere também um embrião bom, mesmo ele não sendo tão bom assim. Exato. Né? E eu acho que é importante a gente falar para as pacientes, né, para os casais, e principalmente para as pacientes que estão fazendo a preservação da fertilidade, que nem todo óvulo, independente da classificação dele, Sim. vai gerar um embrião. Sim, e exatamente. por isso que é importante que a gente tenha, a depender da idade, mais ou menos óvulos para serem congelados, para que a gente assegure a fertilidade dela se ela for utilizá-los posteriormente. Sim, né? Exato, né? A reprodução ela é um funil, né? A gente sempre fala, a gente começa lá com aquele monte de óvulos, aí uma parte deles aí de 70%, 80% fertilizam, que formam os embriões, aí ele se desenvolve e a gente espera lá que uns 50% chegue na fase mais avançada, que é a fase de blastocisto. Então vão ocorrendo perdas, né? Conforme o processo vai caminhando, e é um processo de seleção natural. Um processo de seleção natural. E já aproveitando e falando um pouco de embrião, porque sempre quando a gente fala do processo de reprodução assistida, de fertilização in vitro, a gente fala realmente desse processo de seleção natural, e as pacientes, se a gente não conversa isso direito, parece que elas estão perdendo material, né? Perdendo óvulos e perdendo embriões. Na verdade, não é uma perda, é uma seleção. Exatamente. Né? E hoje a gente tem, eu falo que antigamente assim, que a gente fala em reprodução assistida, são 10 anos atrás, né? A gente andava no shopping, vinha muito trigêmeos, muitos gêmeos, né? A gente via muito. Hoje, felizmente, isso vem diminuindo. Isso muito por conta do avanço tecnológico dos laboratórios de reprodução assistida. Sim, né? sem dúvida. Que a gente tem possibilidade de fazer um cultivo prolongado, de a gente transferir só naquela fase que é o blastocisto, que tem mais de 100 células e tudo mais. E eu acho que
a capacidade de formação de blastocistos depende, claro, da idade da mulher, da doença que aquele casal tem, o que está causando a infertilidade, mas também esses avanços tecnológicos e a qualidade do laboratório diz muito a respeito disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente olha para trás, né, a gente enxerga a história da reprodução humana, né, então a gente, não existia um controle sobre, né, um controle de qualidade em cima daquilo que a gente realizava no passado, né? Então, coisas simples como o meio de cultura era feito in-house, né? Nós mesmos produzíamos os meios, pesávamos os sais, diluíamos para montar o meio de cultura. Hoje, você não faz mais isso, você compra meios ultra mega produzidos, super específicos para reprodução, enriquecidos, né? Para reprodução em que te dão melhores taxas. Então, tudo foi evoluindo, né? Então, no passado a gente via trigêmeos, quadrigêmeos, porque ninguém sabia qual era o melhor embrião, se transferia mais embriões. Hoje não, hoje a gente consegue selecionar aquele embrião, né? Os melhores embriões se desenvolvendo, e aí você transfere menos embriões com maiores taxas de gravidez. A tendência mundial é a transferência de um embrião único. Sim. E você sabe que os casais ainda, claro, né, assim, a informação muitas vezes chega tortuosa, né, para eles, mas só vai transferir um? Eu falo, sim, nós vamos transferir um porque esse embrião, ele é super selecionado, né? Sim. Eu acho que com o avanço tecnológico e com a disponibilidade dos aparelhos que a gente tem atualmente, né, e das leituras que a gente consegue fazer, a gente tem a possibilidade de fazer essa escolha. E daí eu queria que você falasse um pouco a respeito do Embryoscope, que eu acho que eu sou apaixonada por ele, assim, Somos duas, então. Quem é minha paciente sabe que, assim, eu realmente oriento que, quando possível, a paciente use o Embryoscope, porque realmente eu acho que ele pode fazer a diferença. Conta um pouquinho o que é o Embryoscope e qual a diferença que ele pode fazer. Tá. O Embryoscope, ele é um equipamento, né, é uma incubadora, como as incubadoras tradicionais. A diferença dele é que ele tem uma câmera acoplada a ele e a gente faz o acompanhamento do embrião em tempo real. Então, o embrião ele está acessível às nossas observações o tempo todo, né? Então, ele vai tirando fotos a cada de tempos em tempos, e essas fotos vão gerando um vídeo em que nós vamos acompanhando a evolução do embrião durante o período todo que ele passa aqui em desenvolvimento dentro do laboratório. O diferencial do Embryoscope é que ele tem uma tecnologia associada, ele tem uma inteligência artificial ali dentro dele associada, e ele nos permite fazer observações que as outras incubadoras não permitem. Então, graças ao surgimento do Embryoscope, a gente aprendeu que tem divisões que são reversas, a gente tem divisões que são diretas. Então o que isso significa? Eu tenho um embrião com 4 células que daqui a pouco ele tem 3 células e depois ele tem 7 células, então ele voltou para trás e depois ele foi para frente. A gente consegue observar as divisões que não são sincrônicas, então ele vai nos enriquecendo de informação. Ele também gera, né, junto com essa inteligência artificial, notas de classificação para esse embrião. E essas notas de classificação vão dizendo se aquele embrião, qual é o potencial que aquele embrião tem de implantação. Se ele tem um alto potencial de gravidez ou um baixo potencial de gravidez. E o Embryoscope, ele que dá essa nota, não é por conta de inteligência artificial, não é manual? Ela é manual e não é manual. São as duas coisas. Então, o próprio software do equipamento, ele vai mostrando, a gente tem alguns tempos que são obrigatórios de serem preenchidos, e aí em cima desses tempos obrigatórios ele vai gerando um score de classificação. E aí isso tem aí milhões de estudos, né, trabalhos em relação a isso, quais são os tempos de desenvolvimento embrionário que são importantes, o período de desenvolvimento embrionário, a velocidade, as características desse desenvolvimento, e aí tudo isso vai sendo armazenado dentro dele, e conforme os dias vão passando, ele vai juntando essas informações e no final ele te dá a nota daqueles embriões. E é uma nota porque, só explicando um pouco, gente, é assim, quando a classificação que normalmente a gente recebe num relatório, ela vai dizer
quanto que o embrião ele é expandido, se ele é maior, né? Está pronto para ser implantado, o número de como que é a massa celular interna dele, como que é o trofoblasto ali, que é aquela parte de fora. Então, quem vira um relatório de um laboratório de reprodução assistida vai ver que um embrião ele pode ser um 5AA, né, que é um top quality, ou pode ser um 3CC, né? Então, dependendo das letras, vai ser melhor ou pior, não em relação a se o bebê vai ser mal formado, se o bebê vai ter algum problema, mas em relação à implantação. Exato. Ele sai com esta classificação ou não? Não, essa classificação ele sugere, então o tamanho do embrião somos nós que colocamos de acordo com a imagem que a gente está olhando, e ele nos sugere para ele o que ele está enxergando, qual é a classificação. Na maioria das vezes a gente concorda com a classificação que ele está dando, né? Em algumas ocasiões não. E aí não é só essa nota que importa, né? Então, porque com a incubadora tradicional, eu também, a vantagem do embrioscópio também é que ele fica o tempo inteiro dentro da incubadora, eu não tiro ele em nenhum momento. E com isso eu beneficio o desenvolvimento embrionário, porque eu não tenho interferência do ambiente externo no desenvolvimento do embrião. Claro. A outra incubadora eu posso fazer igual, né? Eu posso colocar lá, fechar meus olhinhos e falar, não tô vendo nada, só vou olhar no 5º dia, né? Sim. É que a gente não consegue, mas poderia. Só que eu perco toda essa evolução que aconteceu, porque ele não vai me dar só a nota final do embrião, ele me dá também a nota do embrião ao longo de todo a evolução. O processo, né? É como a escola, né? Tem lá a nota da prova, mas também tem a nota da participação, tem a nota de entrega de trabalho. Ai, adorei essa coisa. É a mesma coisa, né? São coisas que vão acontecendo ao longo do processo, que vão agregando nota no desenvolvimento do embrião, além da nota final dele, que é a classificação morfológica propriamente dita que o embrião tem, que é isso que você explicou. Então, o tamanho que o embrião tá, como estão formadas as células da massa celular interna, como estão formadas as células da massa celular externa. As pacientes muitas vezes perguntam, esse meu embrião quer CC, ele não vai engravidar? Não, pelo contrário, ele tem chance de engravidar. Só dele ter chegado a blastocisto já é uma grande peneira, né? Sim. É uma grande peneira. Sim. É claro que um embrião com classificação CC, ele tem uma menor chance de engravidar do que os embriões que recebem nota A e B, mas não quer dizer que ele não engravide. Exatamente. A gente congela, a gente faz biópsia, a gente transfere, porque a gente sabe que esses embriões têm potencial de gravidez. Sim. Eu acho que agora você tocou num assunto que é um assunto interessante, que é a biópsia pré-implantacional, que a gente pode utilizar em alguns embriões justamente para poder, além de toda essa classificação anatômica, morfológica e todos os outros parâmetros que o embrioscópio vai nos dar, velocidade, enfim, tudo, a gente consegue ver a parte cromossômica desse embrião, né? Sim. E daí muitas pacientes têm medo e falam assim, ainda é uma cultura meio antiga, né, Amanda? Assim, poxa, mas não tem risco de prejudicar o embrião? Fala um pouquinho disso. O risco ele sempre existe, né? Porque vai depender também dessa característica do embrião, dele ser bom o suficiente, né? Forte o suficiente para passar por esse processo. Uma equipe bem treinada, um laboratório com as técnicas bem estabelecidas, não vão prejudicar o embrião a passar por esse processo, né? Então, assim, antigamente, quando começou-se a fazer biópsia, a gente tinha um interferente técnico, né? Sim. Então, a técnica que estava sendo usada não era melhor, provocava algum dano no embrião. Hoje já não. Hoje a gente tem as técnicas são super bem estabelecidas, um laboratório com uma equipe treinada consegue entregar ótimos resultados também realizando a biópsia. E a gente consegue tirar um pedacinho do embrião, que é só um pedacinho, a gente está falando de 3 a 5 células, né? De 5 a 7, né? E ele tem centenas de células no trofoblasto, então você tira só um pedacinho e aí faz análise genética desse embrião para ver se ele tem geneticamente normal para ser transferido ou não. Né? Eu acho que assim, dentro da nossa história de reprodução assistida, Sim. A minha opinião é que isso foi um avanço significativo, porque ele conseguiu nos dar muitas respostas, né, que a gente não tinha, né, porque às vezes a gente transferia embriões lindos, e por isso o caso dos trigêmeos e tudo mais, porque a gente não tinha essa possibilidade, e transferia muitos embriões porque a gente não sabia quem era o melhor, e daí tinha o risco de múltiplos e as consequências de prematuridade, né, e hoje a gente tem a possibilidade de ver antecipadamente se aquele embrião realmente é um embrião que ele tem chance de engravidar, porque o que eu falo para as pacientes é o seguinte:
você não fazer a biópsia, isso na verdade não vai mudar a sua chance de sucesso. Você só vai saber antecipadamente. E o que a gente sabe é que a espera depois da transferência é muito angustiante. Sim. E quando não dá certo, a gente quer ter resposta, né? Sim. Então a gente quer saber quem é que foi que a gente transferiu. Será que a gente transferiu um embrião e não deu certo porque o embrião não era normal? Ou será que foi alguma coisa no meu útero? Ou será que foi algum outro fator que a gente não consegue ponderar, né? Então eu acho que dentre os avanços da medicina reprodutiva, sem dúvida a biópsia, e assim, veja gente, é tudo muito artesanal, né? A gente falou que é o artesanato da saúde ali, é tudo muito, e a qualidade do laboratório e os profissionais envolvidos são realmente muito importantes para o sucesso de um tratamento de reprodução assistida dentro das limitações que a gente tem, né, Amanda? Sim, sim, porque mesmo a gente tendo toda essa análise, né, a gente vai transferir para o útero da paciente aquele embrião super bonito, com a maior nota que ele poderia ter, geneticamente normal, e ela pode não engravidar. Né? É um insucesso que acontece, que até pra gente, a gente fala, poxa, mas por quê, né? Tava tudo tão lindo ali, por que isso acontece? Mas aí tem o porquê, né? Tem outros fatores aí que estão envolvidos que a gente não consegue mensurar, como você mesmo disse, por que não da gestação, né? Exato. Assim, hoje a gente tem muito mais respostas do que há 10 anos atrás. Muito mais. Certamente daqui 10 anos a gente vai ter muitas outras respostas que a gente não tem atualmente. Sim, né? E até mesmo com o surgimento do Embryoscope, né? Então hoje os estudos aí estão para as análises não invasivas do embrião, né? Para a gente conseguir selecionar através da inteligência artificial, do equipamento, aquele embrião que é geneticamente normal. Né? Então, assim, a evolução, ela veio, acho que para ficar e tá cada vez mais rápida, né? Exatamente. Às vezes até é difícil de acompanhar, né? Tanta evolução. Você tocou nesse assunto que eu acho que é interessante, essa pesquisa da fração de DNA livre, né? Que a gente tem nos meios de cultura. Isso já é uma realidade? Vocês têm feito isso? Aqui no Fleury a gente começou a estabilizar o laboratório para que a gente consiga fazer isso, né? Então não é uma técnica simples de fazer, a gente tem alguns interferentes que a gente precisa conseguir equalizar para que não seja um interferente na resposta. A ideia é que sim, a gente comece a fazer esse tipo de análise também, que é a não invasiva. Nesse momento ainda não, mas a gente está caminhando para isso. Ela já é uma realidade, né? Muitos laboratórios do mundo hoje já usam isso. A extração, né, do DNA lá livre no meio de cultura, ela vem passando cada vez mais por uma evolução, então cada vez mais os laudos, eles são mais próximos dos laudos de biópsia embrionária, com especificidade, com acurácia, com toda a parte de reprodutibilidade em outros laboratórios. Então a gente está caminhando cada vez mais para essa evolução vir e ficar de vez em todos os laboratórios, né? Eu acho que, assim, traduzindo um pouco, gente, que a gente começa... Não, traduzindo até porque, assim, é uma questão técnica e nova, né? Quando a gente faz uma biópsia do embrião, a gente tem a possibilidade de avaliar os cromossomos, tem a parte genética também, mas os cromossomos, por exemplo, se não tem uma trissomia do 21, que é uma síndrome de Down, uma trissomia do 13, do 18, alterações que não são compatíveis com a vida. Só que para isso a gente tem que retirar um grupo de células do embrião, que na grande parte das vezes, quando o embrião ele tem uma qualidade tal que permite, isso não vai fazer mal nenhum para o embrião e a gente vai ter o ganho de saber se aquele embrião é um embrião normal, principalmente para aquelas mulheres com mais de 38 anos de idade, tá? Sim. Então, quando a gente faz a biópsia pré-implantacional, a gente retira um grupo de células e sabe se aquele embrião ele é cromossomicamente normal ou não, e eventualmente a gente pode até fazer uma avaliação genética. Então, atualmente, a gente já tem tecnologia disponível para poder estudar o meio de cultura onde aquele embrião está, pesquisar o DNA daquele embrião e saber essa parte cromossômica genética sem retirar parte das células do embrião. Então, apesar da gente ter essa tecnologia disponível, a acurácia, ou seja, a capacidade de diagnóstico, ela não é tão validada, né? Não é validada. Apesar da gente já ter essa técnica, ela não é tão garantida
como a biópsia pré-implantacional. E como a gente em saúde não trabalha com meias certezas, né? A gente tem que ter certeza porque a gente está falando de um feto, de um embrião, de uma pessoa que vai estar ali, a gente ainda está fazendo a biópsia pré-implantacional como método de escolha, mas eu acredito que brevemente a gente vai substituir por uma tecnologia em que a gente não tenha que ser tão invasivo. Sim, sim. Né? E até mesmo com o surgimento de novas inteligência artificial, né, das inteligências artificiais aí que estão surgindo no mercado, né, associando elas ao desenvolvimento do embrião, a gente também pode aí chegar num sistema de seleção de embrião geneticamente normal sem a realização da biópsia. Hoje em dia, assim, a cereja do bolo nos congressos internacionais é falar de inteligência artificial. Sim, sim. Seja no diagnóstico, né, nas ferramentas que a gente tem de diagnóstico de infertilidade, realmente quanto da parte de laboratório, sim, né? sim. Então, acho que quanto mais a gente tiver a tecnologia a nosso favor e não dependendo tanto da parte técnica, né? Eu acho que a medicina reprodutiva ela tem aí muito a evoluir, Sim, né? sem dúvida. É uma medicina recente, né? A bebê mais nova, mais velha, né, de proveta do mundo tem o quê? 45 anos, né? Então, assim, gente, 45 anos atrás a gente não tinha fertilização in vitro. Exato. Então, isso não é nada para a medicina. O que a gente já evoluiu atualmente, sim. E por mais que a gente tenha limitações no sucesso da reprodução assistida, a gente tem que saber que aqueles casais que estão sendo submetidos ao tratamento, a chance era muito menor, Sim. ou não existia, ou né? inexistente. Então a gente está conseguindo realmente proporcionar formação de novas famílias a partir de técnicas que foram desenvolvidas há menos de 50 anos. Isso é incrível, Sim, né? incrível. Isso é incrível. E o quanto evoluiu nos últimos 10 anos, Muito. né? A última década, o congelamento foi um deles, né? Quando eu comecei a trabalhar com reprodução humana, a gente usava uma técnica de congelamento totalmente diferente do que a gente usa hoje, né? Não, e os resultados eram horríveis. A gente não conseguia congelar óvulo com qualidade, né? Exato. Hoje você congela, descongela, as pacientes engravidam de técnica de descongelamento de óvulo, que a gente está falando que deixou de ser experimental em 2000, né? De 2000 para cá, né? Exato. Nos anos 2000, né? Então, assim, a gente está falando de menos de 20 anos, né? Não, é incrível, assim, por isso que somos apaixonadas por essa área. Sim. Eu acho que, assim, a proporcionar para uma mulher a oportunidade dela preservar sua fertilidade, seja por conta de um tratamento de câncer que ela vai fazer, ou porque ela resolveu investir na carreira, ou porque não encontrou a pessoa correta, ou porque realmente não decidiu se ela vai ser mãe ou não, porque é uma decisão que é difícil, né? Assim, para as pessoas é difícil a gente saber se vai querer, você tem que saber se vai querer ser mãe ou não até aí idealmente até os 30 anos, Exato. né? Mas às vezes é muito difícil, porque você está no meio aí da turbulência da tua carreira e tudo mais. Sim. Então, acho que isso muda o papel social, até antropológico, da mulher no mundo, e também proporcionar para os casais, assim, a possibilidade de ter uma família, né? Porque antes era praticamente impossível, então muito difícil sem um laboratório de reprodução assistida. Sim, sim. Amanda, para finalizar, eu queria que você me falasse assim, quais são os maiores desafios que você encontra como sendo coordenadora de um laboratório de reprodução assistida e o que você espera aí do Fleury Fertilidade nos próximos anos? Bom, vou começar de trás para frente. A gente espera aí crescer, né? Então, temos aí um plano de negócio super bem elaborado para o Fleury Fertilidade, então temos aí grandes pretensões para os próximos anos, né? A gente, desde a inauguração, vem crescendo mês a mês, então a gente cresce o número de atendimentos, a gente cresce o número de médicos parceiros e com isso o laboratório como se vai se tornando cada vez mais robusto e vai cada vez mais entregando melhores resultados. Como desafio é sempre manter a régua alta, né? Uhum. Então, quando a gente disse lá no começo, né? Um laboratório ele é feito de detalhes e o que a gente não pode deixar é o detalhe escapar, né? Então, o grande desafio é você controlar tudo que você está fazendo sempre, né? Então, a gente não pode nunca se acomodar, né? Então, passamos por um processo de acreditação ontem. Mas o processo de acreditação passou, acabou? Não, né? Ele faz com que a gente se desafie cada vez mais e é um desafio diário
para que a gente consiga sempre manter a nossa régua elevada, né? E quando eu falo régua elevada, a gente fala em entrega de resultados, né? Então a gente vai se inovando a cada tempos para conseguir entregar para os pacientes as melhores taxas de sucesso que um laboratório de ponta como o Fleury se propõe a entregar. Né? Então esse é o maior desafio, e um desafio de andar junto com o médico, né? Porque a reprodução ela não se faz sozinha, né? Não é você que faz no seu consultório, nem eu que faço aqui, né? O que você faz lá interfere o que eu faço aqui, o que eu faço aqui interfere o que você faz lá. Totalmente. Então o desafio também é a gente conseguir caminhar junto, né? Então, assim, a gente conseguir você nos entender e a gente te entender, né? E o processo fluir da melhor maneira possível. E eu acho que o que a gente como médico e também como paciente espera, e eu acho que quem me conhece sabe que eu prezo muito isso, é a individualidade, né? Sim. Eu acho que a gente sempre tem que saber quem é aquele paciente. Não é um óvulo, não é um espermatozoide, não é uma história que tem por trás, né? E acho que a gente não pode deixar de observar e de levar em consideração isso, né? Que isso não vire realmente uma coisa... Um número, né? Um número, exatamente. Então, assim, o que eu busco como médica para as minhas pacientes realmente é isso, essa individualidade. E eu queria dizer que eu me sinto muito à vontade e sinto que vocês... já sentia antes do laboratório de reprodução assistida, mas eu sinto que realmente o Fleury, ele tem essa preocupação com o paciente, né? Preocupação em entrega de resultado, mas assim, em quem está fazendo o tratamento, quem é aquela pessoa, qual é a história daquela pessoa. A gente sempre discute, né? Então, sempre, amanhã tenho procedimentos, esse caso, o que a gente pode fazer para melhorar, né, para ajudar ainda mais esse casal a obter o sucesso. Como que nós vamos fazer para esse caso? As minhas colaboradoras aqui, né, a minha equipe, ela sempre fala, nossa, você sabe o nome das pacientes? Sei, né, a gente, o objetivo é esse, né, não é um número. Às vezes até quando eu falo para paciente, eu falo, olha, o meu objetivo é o mesmo que o seu, né, que é a gestação. Sim. Então, assim, eu sei quem é você. A gente tá junto, né? Exato. E eu acho que nesse mundo, assim, né, de tanta loucura, a gente vive em São Paulo, tanta correria, tanta massificação, eu acho tão precioso se importar, né? Importar com o outro, realmente assim, se importar não só com o resultado, mas assim, no que aquele casal tá sentindo, o que aquilo representa para ele. Eu acho que isso eu realmente sinto na equipe de vocês, e essa sintonia eu acho que a gente tem muito aí a construir junto. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, Amanda? Imagina, obrigada a você, Ana. Beijo, gente. Qualquer dúvida, pode deixar seu e-mail, Amanda? Pode. Então, eu vou deixar o e-mail da Amanda, que daí vocês podem entrar em contato direto, que ela é coordenadora aqui do grupo do Fleury Fertilidade. E eu tenho certeza que ela vai ter aí um enorme prazer em contribuir com as dúvidas de vocês. Com certeza. Obrigada.